No silêncio da história, vozes se erguem, não com a força das espadas, mas com o poder inabalável da verdade. Hoje, vamos desvendar a história de um homem que foi exilado por defender uma única ideia, uma ideia tão poderosa que moldaria para sempre o coração do cristianismo. Este não é apenas um relato histórico, é um convite para entender como a coragem de um homem pode iluminar a escuridão de uma era inteira. Esta é a jornada de Hilário de Poitiers, o Atanásio do Ocidente. Imagine nascer em um mundo de privilégios, em uma família nobre e pagã na antiga Gália, a França de hoje. Hilário tinha tudo: educação, riqueza, status. Ele mergulhou nos grandes filósofos, buscando respostas para as perguntas mais profundas da alma. Quem somos nós? Por que existimos? E para onde vamos? Mas as respostas do mundo pareciam vazias, ecos em um salão desprovido de sentido. Foi então que ele encontrou um livro. Um livro que falava de um Deus que não era uma força distante, mas um Pai amoroso. Um Deus que se fez carne. Em João, capítulo 1, ele leu: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa não era apenas filosofia, era uma revelação. A luz da verdade perfurou sua alma e por volta de seus 35 anos, Hilário, o nobre pagão, renasceu na fé cristã, batizado nas águas que lavam não apenas o corpo, mas a alma. Sua conversão foi tão genuína, sua sabedoria tão evidente, que o povo de Poitiers, mesmo ele sendo um recém-convertido, o aclamou como seu bispo. Ele não buscou o poder, mas o poder o encontrou. Mal sabia ele que seu maior teste ainda estava por vir. O Império Romano estava dividido não por exércitos, mas por uma heresia devastadora: o arianismo. O arianismo ensinava algo que parecia sutil, mas que era fatal para a fé. Dizia que Jesus, o Filho, era uma criatura, a primeira e mais perfeita, mas ainda assim uma criatura. Não era igual ao Pai, não era plenamente Deus. Para Hilário, isso era inaceitável. Como poderia uma criatura nos salvar? Como poderia um ser inferior a Deus nos reconectar com o próprio Deus? Era como tentar atravessar um abismo infinito com uma ponte que não alcança a outra margem. Hilário viu o perigo. Se Jesus não é Deus, nossa fé é vã. Nossa salvação é uma ilusão. A própria natureza de Deus estava em jogo, e ele se levantou. Com a eloquência de um filósofo e a paixão de um pastor, ele defendeu a verdade proclamada no Concílio de Nicéia, que o Filho é consubstancial ao Pai, da mesma essência, verdadeiramente Deus, de verdadeiramente Deus. Sua coragem teve um preço alto. O imperador Constâncio II, um simpatizante do arianismo, não tolerava oposição. Por se recusar a assinar a condenação de Atanásio, outro grande defensor da fé, Hilário foi arrancado de sua casa, de sua igreja, e exilado para a distante Frígia, na atual Turquia. Um exílio pensado para silenciá-lo. Mas é no deserto do exílio que as fontes mais profundas brotam. Longe de casa, isolado, Hilário não se calou. Pelo contrário, foi ali que sua voz se tornou mais poderosa. Ele mergulhou nas escrituras e na teologia grega, transformando sua dor em sabedoria, sua solidão em comunhão com Deus. Foi no exílio que ele escreveu sua obra-prima, De Trinitate, sobre a Trindade. 12 livros de pura profundidade teológica, onde ele, com uma clareza impressionante, explicou em latim o mistério de um Deus que é um em essência e trino em pessoas. Ele usou uma analogia poderosa: pense no fogo. O fogo tem calor e tem luz.
O calor e a luz vêm do fogo, são distintos dele, mas são da mesma natureza do fogo. Você não pode separá-los. Assim são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas um único Deus. Uma comunhão perfeita de amor. Hilário estava forjando a linguagem da fé para o Ocidente, construindo uma fortaleza teológica que resistiria aos séculos. Por isso, ele ficou conhecido como o martelo dos arianos. No exílio, ele também sentiu a necessidade de dar ao povo uma forma de louvar. Acredita-se que ele foi o primeiro grande hinista da Igreja Latina, compondo hinos para que a verdade da fé não ficasse apenas nos livros dos teólogos, mas cantasse nos lábios do povo simples, ecoando nos corações e nas igrejas. Depois de anos, o imperador, cansado da influência que Hilário exercia mesmo no exílio, permitiu seu retorno. Ele voltou para Poitiers não como um derrotado, mas como um herói, um confessor da fé. Ele não guardou rancor, mas continuou seu trabalho pastoral com ainda mais amor, consolidando a fé nicena em toda a Gália. A vida de Santo Hilário nos ensina algo fundamental sobre a nossa própria jornada. Quantas vezes somos tentados a diluir a verdade para sermos aceitos? Quantas vezes o medo do exílio social, da crítica ou do isolamento nos faz silenciar a voz da nossa consciência? Hilário nos mostra que a verdade não é negociável. Defender o que é certo, especialmente quando se trata de nossa fé em Jesus, pode nos custar caro, pode nos levar a desertos e exílios. Mas é nesses desertos que Deus nos molda. É na aparente derrota que Ele nos dá a maior vitória. Hilário foi exilado para ser calado, mas foi no exílio que ele escreveu a obra de sua vida. A tentativa do mundo de apagá-lo foi o que imortalizou sua luz. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Hilário de Poitiers nos convida a olhar para Jesus e perguntar: "Quem dizes que eu sou?" E a responder com todo o nosso ser: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Não um profeta menor, não um ser criado, mas o próprio Deus que caminhou entre nós, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a rocha sobre a qual nossa fé é construída. Em 1851, o Papa Pio IX reconheceu sua imensa contribuição, declarando-o doutor da Igreja, um título dado a poucos, mas que Hilário mereceu com sua vida, sua coragem e sua sabedoria. Sua festa, em 13 de janeiro, nos lembra que a fidelidade à verdade, mesmo que nos leve ao exílio, é o caminho para a verdadeira comunhão com Deus. A história de Santo Hilário não é apenas sobre teologia. É sobre a coragem de permanecer firme, a força encontrada na fraqueza e a luz que brilha mais forte na escuridão. Que a sua jornada nos inspire a nunca comprometer a verdade do Evangelho em nossas vidas. Que possamos, como ele, ser vozes da verdade em nosso tempo, não com arrogância, mas com o amor e a convicção que vem de um encontro pessoal com Cristo. Obrigado por percorrer esta jornada conosco. Se a história de Santo Hilário tocou seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esse gigante da fé. Deixe seu comentário sobre o que mais te inspirou. Inscreva-se no canal para mais histórias que alimentam a alma. Que a coragem de Santo Hilário de Poitiers fortaleça a sua fé.